Amados irmãos, bom dia. Feliz dia do Senhor a todos. Hoje nos encontramos mais uma vez para expormos a palavra de Deus, continuarmos na nossa exposição da Epístola aos Romanos, no capítulo de número 7, a qual no dia do Senhor, no domingo passado, havíamos dado início nos versos 1 ao 6. Hoje faremos a exposição dos versos de número 7 até o verso de número 13. Então, eu peço a você que tome a sua Bíblia em suas mãos, abra no texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, para fazermos uma leitura dos versos de número 6, do verso de número 7 ao verso de número 13. Então, Romanos, capítulo de número 7, do verso 7 ao verso de número 13. Assim diz o Senhor: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento, que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Meus queridos irmãos, eu os convido nesse momento a curvar a sua cabeça enquanto oramos ao nosso Deus. Oremos. Deus bendito, nós te rendemos graças por este dia que tu, mais uma vez, renovaste as tuas misericórdias nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter feito esse dia para que teu povo, o povo da tua aliança, se reunisse em teu nome para aprender de ti nas tuas sagradas escrituras. Fala conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal e dá-nos o devido entendimento de toda a tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a guardá-la e também a praticá-la no nosso dia a dia. É isso que te rogamos, no nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, nós havíamos parado no último domingo no verso de número 6. E hoje nós retornamos, então, a partir do verso de número 7. Perceba que o capítulo 7 da Carta aos Romanos, ele é bastante denso e por causa da sua densidade, muitos têm tropeçado, como já havíamos afirmado na semana passada. Muitos têm dificuldade em compreender o que Paulo intentava dizer aqui. Observe que alguns entendem nesse texto que Paulo põe termo à lei, que ele a invalida, a anula. Dizem que os cristãos não devem mais observar seus preceitos, pois estes preceitos caducaram. Restando, então, apenas um único preceito observável ainda hoje, dizem eles, que é o mandamento do amor. No entanto, como vimos na última exposição, isso não é verdade. Sendo assim, nós precisamos indagar ao texto qual o sentido das palavras de Paulo aqui. O que Paulo intentava dizer aqui nesse texto.
nós procuraremos responder a essa pergunta com a exposição do restante, ou melhor, por parte dos versos 7 até o verso número 13. E eu peço que você me acompanhe, então, novamente na leitura do verso de número 7, que diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O primeiro ponto que trataremos hoje é o fato de que a lei nos mostra o pecado. A lei, ela não produz o pecado, a lei nos mostra o pecado. Como nós já havíamos afirmado, o tema central da Epístola aos Romanos é a justificação pela fé. Por isso, ao discorrer sobre esse assunto, Paulo, por diversas vezes, usa como recurso ou método didático o paralelismo, muito comum de sua cultura judaica. Ora contrastando, ora comparando. Observe que Paulo faz isso o tempo todo. Ele fez isso no capítulo 1 e 2, quando falou da condição humana, estabelecendo um paralelo entre judeus e gentios. Ele também fez isso no capítulo 4 e 5, quando ele fala da justificação, só que aqui há um contraste que é traçado por ele entre fé e obras. Veja, ele vai contrastar a Adão e Jesus Cristo, a aliança das obras e a aliança da graça, morte e vida. Em terceiro lugar, quando nós nos deparamos com o capítulo 6 e 7, o assunto é então a aplicação e a relação da lei entre redimidos e não redimidos. E mais uma vez, Paulo argumenta de forma contrastante. Então, meus queridos irmãos, dentro dessa argumentação contrastante, observe que o apóstolo Paulo procura responder às principais objeções que parecem surgir mediante o que ele havia falado até então. Ao que tudo indica, logo depois dele se pronunciar, dizendo que os cristãos não estavam debaixo da lei e sim da graça, lá no capítulo 6 e verso 14, lá no capítulo 5, e que eles haviam morrido para a lei, lá no capítulo 7 e verso 4, como nós vimos no domingo passado, e ainda que a lei veio para que voltasse a oferta, lá no capítulo 5 e verso número 20. Paulo presume que isso poderia levá-los a pensar que ele estaria afirmando que a lei era má ou pecaminosa, ou que a lei era um tipo de condutor que fazia com que o homem pecasse. É exatamente para corrigir essa possível má interpretação de suas palavras quanto à lei de Deus, que então o apóstolo dos gentios inicia o verso 7 com uma indagação seguida de uma resposta direta e imediata. Veja o que ele diz aí. É a lei pecado? Veja aí a parte final do verso número 7. É a lei pecado? Ele diz, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Observe que a expressão que Paulo usa para responder essa indagação que ele mesmo faz, se a lei é pecado, é uma resposta enfática. Ele diz, de modo nenhum. A palavra utilizada aqui por Paulo para pecado deve ser até interpretada no sentido de pecaminosa, ou seja, a lei é pecaminosa, ao que ele prontamente responde, e avidamente responde, enfaticamente responde, dizendo que não. De modo algum. A lei é santa, boa e justa. Veja, por que Paulo parte dessa premissa, dizendo que a lei é santa, justa e boa? Ora, Cristo a obedeceu, Cristo a cumpriu. Veja, se a lei fosse má ou pecaminosa, isso
acarretaria em sérias implicações na obra de Cristo e no processo de redenção. No entanto, uma vez que o próprio Paulo afirmou em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, Paulo segue e enfatiza então a natureza e o caráter da lei, dizendo: veja, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. O uso da conjunção adversativa aqui, mas, não é o de negar o que havia sido dito na sentença anterior, mas a ideia aqui é de ressaltar, mas por um outro viés. E para isso, Paulo usa a citação do 10º mandamento, conforme o texto de Êxodo 20, 17. Não cobiçarás. O intuito dele é de mostrar uma das funções que a lei exerce. E uma dessas funções que a lei exerce é exatamente a de mostrar aquilo que é pecado, evidenciar aquilo que é pecaminoso. E que isso não é algo ruim, ou melhor, não é algo maléfico, mas proveitoso. E por que nós dizemos que não é maléfico, meus irmãos, e proveitoso? Pois eu e você só reconhecemos a nossa condição porque a lei nos diz que a infringimos. A lei é que nos mostra que somos pecadores. Ora, observe que no Éden, quando Adão e Eva comem do fruto da árvore que Deus havia ordenado para eles não comerem, se escondem ao ouvir a voz de Deus. E quando eles então se colocam em sua presença, olham e veem que estão nus. E aí a Bíblia nos diz que Deus os pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Veja, o que acusou a consciência de Adão? Por que eles se esconderam? Porque a sua nudez se lhe tornara vergonhosa. A resposta, meus irmãos, é porque agora o sentimento era de pavor na presença de Deus. E pavor por quê? Por causa da lei. A lei, meus irmãos. A lei. Em João 16, o Senhor Jesus nos diz que o Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. E como ele fará isso? O próprio Senhor responde alguns versos antes, dizendo: convencendo do pecado, da justiça e da morte. Como então ele nos convence do pecado? Através da lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Meus irmãos, a lei nos convence de nossos pecados. A lei nos faz enxergar a vileza de nossos atos e a podridão de nossos corações. Observe que antes mesmo de enxergarmos a necessidade da salvação, a lei nos mostra quem realmente somos. E nos mostra também o horror, o terror, o terrível mal que é o pecado. Não há como eu ou você clamarmos por salvação ou sequer desejarmos sermos salvos se antes não for exposto a nossa verdadeira condição. A condição sob a qual estamos mortos em delitos e pecados. E isso é a lei que faz. Ela é quem nos diz que somos pecadores. A lei, meus irmãos, revela quem verdadeiramente somos. O pecado, no entanto, diz Paulo, veja aí o verso de número 8, por favor. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou
em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Paulo diz que o pecado, aformen, se aproveita da lei para catergasto, ou seja, produzir em nós todo tipo de desejo ou concupiscência. Observe que foi exatamente isso que aconteceu com nossos primeiros pais, Adão e Eva, e não somente com eles, mas também com os irmãos de José, Acã, Acabe, Aminon, Absalão, Simão o Mago, Diótrefes e muitos outros ao longo de toda a história redentiva. Como bem disse Tiago no capítulo 1, verso 14 e 15, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Jesus, no Sermão do Monte, expõe exatamente essa realidade. Quando nós olhamos para o capítulo 5 de Mateus, verso 27 e 28, no qual o Senhor Jesus diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Jesus fala da a lei exterior, ou a tentativa de um cumprimento exterior. E ele continua no verso 28 e diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Meus irmãos, o pecado distorce a verdade. Tenta burlar o mandamento, distorcendo e até mesmo buscando anulá-lo. É por isso que o pecado nos cega para a verdade. É por isso que muitas vezes cometemos pecado e não achamos maldade nesse pecado, porque o pecado nos cegou diante da verdade. Observe como a serpente argumenta com Eva para despertar-lhe a cobiça. Ela diz a Eva, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, veja aí o que ela diz no verso 4 ao verso de número 6. Gênesis capítulo de número 3. Verso 4 ao verso de número 6. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Paulo não citou o pecado da cobiça à toa, meus irmãos. De maneira nenhuma. É por isso que, quanto a este mandamento, o Catecismo Maior nos admoesta em total conformidade com a palavra de Deus a termos um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. A lei revela, irmãos, mostra o pecado em toda a sua vileza e podridão. O pecado, por sua vez, se aproveita e desperta no homem todo tipo de desejo. Sem lei, veja o que diz Paulo na parte B do verso 8. Observe. Ele diz: sem lei está morto o pecado. Veja, Paulo usa uma conjunção explicativa para dizer, ou seja, reafirmar aquilo que havia sido dito na sentença anterior. Sem a lei, o pecado está morto, diz Paulo, e isso é um fato incontestável. Onde não há lei, não há pecado, e onde não há conhecimento da lei, não há conhecimento do pecado. Observe agora o que ele diz nos versos 9 a 11. Ele diz assim: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. E aqui nós chegamos
ao segundo ponto do sermão de hoje. A lei condena o pecado. Como diz Charles Rod, o pecado jaz, por assim dizer, morto, como uma serpente entorpecida, até que a operação da lei o tire de seu sono e revele seu caráter. Paulo, aqui, faz uma alusão à sua vida. Antes do conhecimento genuíno do pecado, quando diz outrora, sem a lei eu vivia. Paulo, ao dizer isso, está fazendo uma referência à sua vida farisaica que tinha, baseada em sua autojustiça, sem perturbações e sua autocomplacência. Ele mesmo afirmou em Filipenses 3,5 que, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. No entanto, ao perceber que a lei não justificava ninguém, a mesma lei que outrora ele achava que o colocava em um lugar de proeminência e segurança, agora essa mesma lei o lança violentamente ao chão. Ela o derruba. Veja o que ele diz no verso 9. Ele diz: mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Que preceito é esse ao qual ele se refere, meus irmãos? É claro que a referência que ele faz aqui é ao preceito que ele mesmo relatou no verso 7. A cobiça. Veja, quando o mandamento foi inculcado e gravado em sua consciência, tão somente por obra e ação do Espírito Santo, Paulo pôde então enxergar que o pecado se aproveitou da lei para operar nele todo tipo de lascívia cobiçosa. E é por isso então que, quando ele descobre isso, ele diz: eu morri. Observe que essa expressão está em contraste com a sentença anterior do início do verso 9, quando ele diz: sem lei eu vivi. Isso ocorre devido à intenção do autor, que é justamente qual? Mostrar a morte de sua complacência, autossegurança e autojustiça, que faziam com que ele tivesse uma falsa sensação de gozo e vida feliz. Observe exatamente o que ele expressa então no verso de número 10, quando ele diz: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Observe aqui uma alusão ao propósito original da lei, que durante o estado original do homem não foi de dar ocasião ao pecado, e sim o de dirigir e orientar o homem à vida no caminho de justiça. No entanto, com a queda de nossos primeiros pais, o mandamento que era para a vida tornou-se agora para a morte, pois o salário do pecado é a morte. Na queda, nos tornamos então pecadores. O estado original de outrora, que era um estado de justiça, foi então perdido e vivemos agora em um estado de pecado. Logo, quanto mais a lei é gravada em nosso consciente, tanto mais o pecado é despertado à ação. Por isso, Paulo diz no verso 11, veja aí, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Meus irmãos, assim, mais uma vez, este verso, perceba, nos conduz à ideia de que o pecado se aproveita da ocasião. Assim como com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, da mesma forma ainda ocorre com todo ser humano. Pecado, prevalecendo-se do mandamento, aproveitando-se do preceito, como um vírus, um parasita, atuando agora em uma natureza caída, engana e mata efetivamente. Ah, meus irmãos, quantas pessoas queridas nós não conhecemos que foram embotadas por essa realidade. Do pecado que os cega de tal forma que parece que nós nunca os conhecemos verdadeiramente. Não os faz enxergar a simples verdade da glória, da graça e do louvor que devemos ao Senhor.
a obediência a Ele, o amor que é devido a Ele. Veja, a ideia esboçada aqui por Paulo é a de que a lei, em nosso estado original de justiça e retidão, tinha força suficiente para cumprir o seu objetivo, ou seja, de conduzir a vida. Agora, porém, na condição natural, pós-queda, de uma natureza pecaminosa, a força que conduzia a vida, proporcionalmente agora então conduz à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Não é a lei que mata, é o pecado. Ora, Paulo achava que quanto mais conhecesse da lei, mais perto estaria do caminho da vida. Mas isso foi um ledo engano. Era justamente o contrário que acontecia. Já que o caminho das obras, da salvação pelas obras, estava fechado. Porque o homem não tinha como obedecer verdadeiramente, plenamente. Nisso, então, consiste a aparente decepção de Paulo. O preceito produzia um efeito contrário ao que ele então acreditava. Mas essa culpa, queridos irmãos, não era da lei. Essa culpa é totalmente do pecado, que se utilizava do preceito como seu instrumento e não da lei, como Paulo vai afirmar no verso de número 12. Veja aí o que ele diz no verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Agora veja o verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Aqui nós chegamos então ao terceiro e último ponto do sermão dessa manhã. Paulo diz que a lei é santa. Observe que Paulo conclui essa sua argumentação acerca da lei, ou melhor, seu alinhamento quanto ao correto entendimento da lei, mostrando que a lei em si não é pecaminosa e não é a responsável pelo pecado, que como nós dissemos no início, muitos pensavam que fosse isso que Paulo estivesse a dizer, mas não era. A verdade e o propósito de todos os mandamentos de Deus é o de ser santo, justo e bom, porque a lei reflete o caráter de Deus, sendo a cópia de suas perfeições. Como diz John Murray, ela traz as impressões de seu autor. A lei, conforme declara nossa confissão de fé, é uma perfeita regra de justiça. Justiça, meus irmãos. Isso mesmo. Justiça. O Catecismo Maior diz que a lei moral de Deus é a declaração da sua vontade à raça humana. A lei moral, percebam, não é uma descoberta ou uma invenção de homens, preceitos de homens, mas uma revelação e preceitos que partem do próprio Deus, Criador de tudo. Os mandamentos refletem a transcendência e a pureza de Deus. Eles exigem de nós consagração e pureza correspondentes. É por isso que é dito que a lei é santa, meus irmãos. Porque o nosso Deus é santo. Os mandamentos refletem ainda a sua equidade, a sua justiça. E por isso Deus requer dos seus, de todos nós, em todas as suas exigências e sanções, nada além daquilo que é conveniente à sua equidade. Por isso é que Paulo diz que a lei é justa. Porque Deus é justo, irmãos. A lei promove, observe, o mais elevado bem-estar do homem. E o que é que isso nos ensina, irmãos?
que, da mesma forma, nós devemos expressar essa bondade de Deus para com o nosso próximo. Por quê? Porque isso revela o amor de Deus, a bondade de Deus, revela quão bom é o nosso Senhor. Se é boa, veja aí o que diz Paulo no verso 3. Se a lei é boa, veja aí. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Observe que, com a mesma ênfase da primeira resposta, Paulo também responde de maneira enfática aqui, de modo nenhum. De modo nenhum. Meus irmãos, como nós já dissemos, a lei não gera pecado. A lei expõe e o condena. A lei não gera morte. Quem faz isso é o pecado, achando ocasião nela, ou seja, aproveitando-se de sua força. Hoje nós vimos como a pecaminosidade do pecado é vista. Ela é maligna, irmãos, porque ela se aproveita daquilo que é bom. Nesse caso, ela se aproveita da lei de Deus, que é boa, santa. Como o nosso Deus é bom e santo. Mas ela se aproveita disso. O pecado se aproveita disso para chegar ao seu propósito. E qual é esse seu propósito? A morte. A condenação. O opróbrio. A injustiça. E o afastamento do nosso Criador. Tendo em vista isso, meus irmãos, percebam agora como é pernicioso voltar-se contra a santa, justa e boa lei de Deus. Perceba com isso que o Senhor nos ensinou nessa manhã, como é vil dizer que não há mais lei. Como é iníquo e herético atribuir a entrega de outra lei pelo Filho em dissonância da lei de Deus Pai. Como diz John Stott, o vilão da história não é a lei de Deus, mas o pecado que habita em nós. Ele é quem toma perversamente ocasião à lei, enfraquecendo-a de seu propósito. Certamente, meus queridos irmãos, a lei não pode nos salvar, pois não podemos cumpri-la. E não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. É por isso que não conseguimos cumpri-la perfeitamente. É por isso que precisamos de Cristo, que a cumpriu perfeitamente. É por isso que precisamos de Cristo, que não anula a lei, mas nos restabelece, restaurando-nos novamente como imagem de Deus. A redenção, meus irmãos, nós somos chamados novamente ao Éden criado, ao mesmo passo em que somos conduzidos ao Éden glorificado. Observe que nada é mais fundamental nessa nossa nova realidade a qual desfrutamos da redenção, considerando que tão somente pela graça, do que o fato de que o modo pelo qual os indicativos divinos dão asas aos imperativos de Deus. A graça, meus irmãos, como diz o Dr. Sinclair Ferguson, sempre produz obrigações, deveres e leis. A graça, meus irmãos, não é um salvo-conduto para a autonomia. A lei do amor nas Escrituras, lembre-se disso, é a observância dos mandamentos divinos. As Escrituras jamais afirmam que o amor substitui a lei. Até porque a própria lei
se resume ao amor. A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o Senhor, então, nos ajude a praticar tudo o que Ele nos ensinou nesta manhã. E que tudo que venhamos a fazer, com base nisso que aprendemos hoje aqui, meus irmãos, a amar a Deus e a amar o nosso próximo, nós o façamos para a glória dele. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito, te rendemos graças por tua palavra nesta manhã, lida e pregada aos nossos corações. Clamamos a ti, Senhor, pela tua misericórdia, que em tua providência tu nos ajude, Senhor, nos concedendo da tua graça, esperança e fé a cumprirmos e a vivermos da maneira como tu queres que vivamos, Senhor, para a tua glória. Que todos os nossos atos glorifiquem o teu santo nome e mostrem o teu amor em nós. Que as pessoas, os povos, os conhecidos e até mesmo os desconhecidos vejam tua glória resplandecer em cada um de nós, em nossas atitudes, Senhor. Principalmente no tocante ao amor de uns pelos outros. Que contendamos menos uns com os outros e nos respeitemos e amemos, perdoando-nos uns aos outros, orando uns pelos outros, para que o teu nome seja glorificado e o nosso ego seja despedaçado pela tua verdade. Que o falso Deus ou os falsos deuses de nossos corações, criados pelas concupiscências de nossa carne, sejam um a um esmagaçados por tua santa palavra, por tua lei, por ti. Que tu habites ricamente em nós todos os dias de nossa existência, Senhor. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Ótimo dia do Senhor a todos. Nos encontramos logo mais às 18h30 com o nosso sermão do culto vespertino.